crescente veneração do Estado, a admiração do poder e da grandeza pela grandeza, o entusiasmo pela organização de tudo e essa incapacidade de deixar qualquer coisa ao simples poder do crescimento orgânico. É assim que Friedrich Hayek descreve as ideologias coletivistas, as quais ele via como um dos maiores problemas em ascensão no século XX. Em seu livro O Caminho da Servidão, leitura do mês de setembro do grupo de estudos Barão do Cerro Azul, ele traz como as raízes do nazifascismo e do socialismo são as mesmas e como então ocorreu na Alemanha e ocorreria então durante a escrita desse livro na década de 40 na Inglaterra a propagação e a difusão de ideais que levariam então, prometendo um caminho da liberdade, na realidade um caminho de servidão. Nessa obra-prima desse Nobel de Economia, Friedrich Hayek, ele traz uma grande discussão entre o individualismo e o coletivismo, entre a liberdade e a servidão, entre o liberalismo e o planejamento central. A partir da utilização de diversos pontos de vista sobre diversas partes da nossa sociedade, seja elas a democracia, a economia, a forma de governo, a cultura, dentre outros pontos, Hayek mostra como o cenário inglês vinha se deteriorando na década de 40, da mesma forma que ocorrera com a Alemanha na República de Weimar antes da ascensão do nazismo. Ele mostra como todo esse cenário de um aumento, seja no planejamento central, seja nas medidas coletivistas, tanto por parte dos indivíduos quanto por parte do governo, levaram então ao surgimento de um terreno fértil para o desenvolvimento tanto do nazismo na Alemanha, quanto do fascismo na Itália, quanto do socialismo na União Soviética. Ainda dentro de sua discussão mais teórica e política, ele traz como essas ideologias vendem uma liberdade. Elas se vendem então como o caminho da liberdade, deturpando e forjando um novo conceito do que seria liberdade nesses países. Eles trazem o planejamento central e essa busca, em teoria, por maior produtividade, por maior riqueza, dentre outras, como uma forma de tornar o indivíduo livre. E, em contrapartida, eles acabam lançando mão da opressão para conseguir, então, pôr em prática esse tipo de medida em seus países. Ele traz como exemplos a garantia de um salário determinado para determinadas categorias e como que isso acaba ferindo indiretamente a liberdade das pessoas poderem escolher com que elas vão trabalhar. Porque, afinal, se for feito assim, o Estado teria que decidir também quem pode trabalhar em cada tipo de categoria, tendo em vista que ele já decide quem ganha o quê. Hayek traz também diversos outros exemplos para então subsidiar essa sua análise do cenário europeu daquela época. O economista traz também quais seriam os papéis dos intelectuais e dos técnicos na ascensão desse maior planejamento central e dessas raízes para o coletivismo, para o nazifascismo e para o socialismo. Ele traz como que na sociedade, quando você tem uma ou outra pessoa muito especializada em um determinado assunto, ela se sente imbuída de que todos ao seu redor devam seguir o que ela pensa. Porque, afinal, ela sabe o que é o melhor para todos. E por conta disso, acaba que os intelectuais e os técnicos endossam maiores planejamentos centrais, maiores medidas coletivistas, maiores medidas socialistas e nazifascistas. Porque eles veem nessas medidas uma maneira de colocar em prática todo aquele conhecimento que eles possuem. Mas Hayek discute que, como as pessoas não davam tanto valor para essas ideias, o Estado na realidade precisa usar a sua mão e aplicar a opressão e a violência contra as pessoas para garantir que os ideais daquelas poucas pessoas que então saberiam o que é melhor sejam implementados. E no final ele traz vários exemplos de políticas feitas a esse respeito, aquelas medidas que os intelectuais e os técnicos visavam uma melhoria na qualidade de vida da população, um aumento da liberdade da população, na realidade resultam apenas num agigantamento do Estado
e, por consequência, um caminho da servidão, ao exercer a opressão, ao cortar liberdades para tentar, em teoria, chegar a determinado ponto. Utilizam-se dos indivíduos como meios para se obter um determinado fim. Então Hayek traz uma leitura muito fácil de se compreender, mas ao mesmo tempo com toda a tecnicidade necessária, argumentos que sustentam como o nazifascismo e o socialismo possuem raízes iguais no coletivismo, sendo todas então ideologias coletivistas que se opõem à liberdade individual e ao liberalismo como um todo. E é por isso que hoje eu indico esse livro, O Caminho da Servidão, de Hayek, que tem pouco mais de 200 páginas, com uma leitura muito fácil de ser compreendida pelas pessoas como um todo e que permitem, então, compreender um pouco melhor e estabelecer uma visão um pouco mais crítica a respeito das falas de determinados políticos, de determinados representantes e líderes, e como elas, muitas vezes, ao clamar defender um aumento de qualidade de vida para o indivíduo, um caminho de liberdade, na realidade, querem impor a todos um caminho da servidão.